Jesus disse isso, tá bom? Que não ia ser fácil, não. É estreito o caminho é estreito, é isso? Mas fica firme aí, que a vitória é certa em nome de Jesus, amém? Nós estamos estudando o livro do profeta, o profeta, né? Não deixa de ser o Paulo um profeta, mas nós estamos no livro de Romanos. E nós estudamos até semana passada o capítulo 6, fantástico, nós estamos estudando passo a passo. Professor, eu perdi o capítulo 1, 2, 3. Então, tem nas redes sociais, entra no canal da igreja, pega lá, está tudo bonitinho lá. Também tem um canal chamado Professor da Bíblia, que está lá também, com o link para lá. Você pode, tá bom, você tem que fazer um esforcinho também, né? Aqui, por exemplo, você não vai querer, por exemplo, assim, entender o capítulo 7, 8, você vai entender. Deus é maravilhoso. Você que vai acompanhar agora o capítulo 7, não estudou os outros, você vai, nossa, que lindo, entendi. Ótimo. Por quê? Você vai vendo que nos capítulos são mensagens. Cícero, como assim? Então, para entender o capítulo 8, eu não tenho que ter lido o capítulo 1? Não necessariamente. Se você ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, você vem no mesmo ritmo do apóstolo Paulo, você vai ver que ele está discutindo várias coisas. Uma delas agora é exatamente isso, que o Paulo está falando sobre o pecado e a palavra. E aí? Então, se eu sou filho de Deus, se eu sou Jesus, eu tenho como referência, eu tenho que não praticar a palavra. Então, eu não preciso, está falando Paulo. Aí o pessoal se dá uma de bobo também, né? Aí, então, o apóstolo Paulo vai dizer isso para nós, nos capítulos 7 e 8. Então, acompanhe, meus amados. Olha o apóstolo Paulo ensinando. E, vinha conversando com a irmã Alzira no carro agora, ela estava conversando o seguinte, como assim os profetas maiores, menores, né? Então, Deus faz acepção de pessoas? Não, quem fez foi o homem, viu, Alzira? O homem colocou lá os quatro quarteto fantástico, né? Que é lá o Jeremias, Ezequiel, Isaías e Daniel, que são os que têm mais capítulos, e os outros menores, que escreveram livros também, cada um no seu período, mas também, meu amado, tem os profetas lá na Bíblia, lá, que não escreveram o livro, mas fazem parte do livro. Então, assim, é que o homem foi colocando em ordem decrescente lá e agrupou esses livros, tá bom? Agora, o apóstolo Paulo, ele foi chamado lá em Atos 9, por quê? Porque os nossos irmãos, eles estavam restritos ali em Jerusalém, entre os judeus, eles não queriam, assim, abrir mão, né? Assim, não, a salvação só dos judeus. Não, a salvação veio dos judeus, Jesus Cristo. Ele deixou bem claro, é fantástico, que assim, que ele gostaria muito que o povo judeu fosse um exemplo ali para todas as nações, né? E aí, a sequência da história diz, quem estuda, que Deus, então, é o seguinte, olha, a todo aquele que nele crê, foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Então, assim, se você crê em Jesus, Jesus chamou você para o time dele, para ser o timaço exemplo, para as nações olharem para você e falar, que Deus você serve. Então, sem vergonha, você vai falar, olha, eu sirvo a Jesus Cristo. E aí o Paulo está escrevendo, 20 anos depois da conversão dele, para uma igreja que está se formando lá em Roma. Uma igreja que já está lá e surgindo alguns problemas internos, como toda igreja tem, como família, sempre tem os problemas, certo? E aí o Paulo fala assim, irmãos, olha, começa assim, meus irmãos, olha só, o Paulo, ele fala assim no versículo 1, obrigado, Fábio, por projetar aqui para vocês, tá bom? Então ele fala assim, olha, meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Então, assim, vocês conhecem a lei, né? Então eu estou falando para vocês que conhecem a lei. Então, assim, o Paulo vai pegar um exemplo. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Então, a lei tem autoridade. Você morreu para que lei? Não tem sentido? Você morreu para que lei para você? Você não tem, já era. Você não faz mais parte desse corpo físico. Ok, então, para entender isso, o Paulo vai falar o seguinte, olha, a lei ela tem autoridade para quem está vivo. Aí o Paulo vai tentar explicar o seguinte, olha, você está vivo, não está? Sim, mas você está morto. Ixi, explica direito isso. Você está vivo ou está morto? Morto. Vivo. Aquela brincadeirinha, né, Antônio, na escola, né? Morto. Vivo. Não é isso? Todo mundo já fez, já brincou assim. Mas assim, o Paulo vai tentar explicar o seguinte, ei, você está morto para a sua vida sem Cristo. E vivo para a vida com Cristo, em Cristo, por Cristo.
E ele fala assim, ó, e a lei tem autoridade, ó, e a lei ela tem valor, autoridade somente para quem está vivo. Então, o Paulo é o seguinte, olha, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, é que ele vai explicar, já estou dando spoiler do capítulo. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, a lei não te condena, porque você não vive na prática do pecado. Ela não te condena, a lei. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te conduzir por um caminho, por passos verdejantes, vai vir luta, tudo, mas você tem lá um norte. O Espírito Santo em Deus, ele é maior em você do que a palavra, que está escrita ali, oh, não faça isso, não faça aquilo. E automaticamente, quando você vive, se você vive com Cristo, a lei não vai ter influência sobre você. Então ele diz o seguinte, por exemplo, ele vai dar, está escrito na sua Bíblia, por exemplo, ele pegou um exemplo. Eu não sei se ele foi feliz nesse exemplo, mas vai mexer no coração de muitos lá. Por exemplo, pela lei, vamos falar hoje, vai, pela lei hoje. Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei, no casamento. É viúva. Está livre da lei do casamento, não está mais casada, está livre, para casar de novo. Porém, olha só. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Ela casou com outro, mas está casada com um. Esse é o raciocínio do Paulo. Tá bom? Está aí. Mas, se o marido morrer, ele estará livre daquela lei. O mesmo, e mesmo que venha a se casar com outro, não será adúltera. Então, aí tem toda a lei, se prepara divórcio, um monte de coisa aí. É outra história. Está falando da lei. Se você está casado com um, você não pode casar com outro. Tem que anular aquele casamento, nesse sentido. Nós não vamos discutir o porquê que separou. O porquê. Aí é aula de um mês. Certo? Ah, incompatibilidade de gênero. Quando casou não tinha? E você não jurou amor até que a morte separe? Nesse sentido. Então, assim, não vamos entrar nisso. Vamos pegar o que está escrito. Não o porquê. Assim, meus irmãos, vocês, olha só. Então, diante disto, se você entendeu que você só pode casar de novo na lei, se você não estiver casada, então, não estou dizendo aqui, eu sou contra o divórcio, eu sou qual é Deus? Deus odeia o divórcio, está escrito na Bíblia isso, Deus odeia o divórcio. Ponto, não vamos discutir isso. Mas assim, em termos de lei, se você está casado com quem manda lá, o Marcão, eternamente amém, isso aí não tem como resolver. Amor eterno ali, um exemplo, tá? Mas vamos supor que tem um vizinho que não conhece Cristo, que caiu de paraquedas, ele casou, está casado. Aí ele vai no cartório, eu quero casar de novo. Você já está casado, filho. Não pode, a lei não deixa. Então tem que anular aquele casamento. Aí é outra coisa. Mas o Paulo fala assim, se você entendeu, entendi, tá? Então você não pode casar que você está casado. Tá. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Ou seja, quando você fez a profissão de fé, na verdade a fé é um testemunho. Quando lá no coração Deus mexeu com você, falou com você, e você aceitou lá, naquele relacionamento íntimo com Deus, não aqui é outra coisa, é a sua profissão de fé, mas o seu batismo, quando você, olha, eu morri para o mundo, você submergiu lá. Quando você emergiu, você falou, opa, eu nasci de novo, agora eu vou tentar andar corretamente, olhando para Cristo. Quando você fez isso, você ressuscitou com Cristo. Cristo levou a nossa vida de pecado na morte dele. Na ressurreição, ele traz uma nova vida. Por isso que nós temos dificuldade de entender. Como assim eu morri? Eu estou vivo? Aí a Bíblia vai te ensinar, olha, tá? Presta atenção. E é o seguinte, olha, então, você nasceu com Cristo, você morreu por sua vida, é outra vida. Mas eu sou a mesma. Eu falo essas mesmas coisas, então você está errado. Você vai passar por situações normais, que toda a idade passa, que toda pessoa passa. E aí você vai, na hora de decidir, você tem alguém para te orientar, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Pois ele vai falar, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, estavam em nosso corpo,
de forma que davam uns frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito Santo, e não segundo a velha forma da lei escrita. Ou seja, peraí, o que está escrito aqui? Não matarás, então eu não posso matar. O que está escrito aqui? Não beberás, então eu não posso beber. Então, você só fazia porque está escrito. Você não fazia porque tinha prazer de fazer para agradar a Deus. E é esse aí que nós temos que aprender. Por que você não faz? Porque vai desagradar a Deus. Por que você não faz? Porque está na Bíblia. Não é uma resposta convincente. E aí o Espírito Santo, olha aí, você tem prazer, você quer fazer, né? E aí você vai entender o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós aí, tá bom? Bom, que diremos então? O Paulo pergunta. Olha o cara lá. Que diremos então? A lei é pecado? Olha só o que os caras estão falando. Então a lei é pecado. Aí o Paulo fala, de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser pelo meio da lei. O Paulo fala. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu quero o que o outro tem. Eu quero o que não é meu. A lei fala, não cobiça. Não cobiça a mulher do próximo, não cobiça nada do próximo. Fica feliz com o que você tem. Mas se está escrito na lei, a lei legitima esse pensamento. Que você, às vezes, você quer, eu quero. Não, você não pode ter agora. Por quê? Eu não sei por quê, mas você não pode ter, não. Você pode ter na hora certa. Ok, mas o pecado, ou seja, que é a atitude que desagrada, que desonra a Deus, o Espírito Santo de Deus que está em você. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. É mais ou menos assim, põe assim, Eu estava correndo esses dias na avenida, assim, não olhe. Tinha um bonequinho assim, não olhe. O que eu fiz? Olhei, porque era uma sorveteria nova que abriu. Viu a estratégia deles? O Paulo falou o seguinte, olha, não olhe. Você fui correr, por que não ia olhar? Estava lá, era um bonequinho, uma sorveteria nova. Então é o seguinte, olha só, se não tivesse escrito lá, eu não saberia que é pecado. Por quê? Porque eu não me preocupo com aquilo. O Paulo está falando, eu me preocupo em fazer a obra de Deus, em agir corretamente, em ter Jesus como referência. Então eu nem me preocupo ali, porque não me atinge mais. Eu morri para aquela lei que condena. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Pensa. Antes, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. A lei é a referência para quem vive no pecado. O cara sabe que está errado. No fundo, o cara que erra sabe que não pode. Por exemplo, você tem que cuidar do seu corpo. Aí você sabe que o cigarro mata. Você não para de fumar. Deixa. Aí você vai falar o seguinte, aí você vai tentar, mas o outro lá, eu estou com tantos anos, o outro já morreu mais cedo que eu. Mas assim, você vai tentar esconder atrás de outro erro. Então, assim, você sabe que destrói, mas não é isso, mas eu posso entender a sua cabeça, a sua desculpa. Então, se alguém te perguntar, por que você não faz? Você fala, porque eu amo Jesus. Já me perguntaram muitas vezes, eu falei, por que você não bebe? Eu falei, você ofereceria um copo de cerveja para Jesus? Eu pensei assim. Por que você não fuma? Você ofereceria um cigarro para Jesus? Não. Então, eu senti um dia que o Espírito Santo habitava em mim. E eu não entendia muito bem isso. E eu comecei eu me apoderei disso. Olha, dessa ideia que o Espírito Santo de Deus move em mim. Jesus falou em João, olha, o Espírito Santo habitaria em você. Aí o Paulo fala que você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, como é que, se o Espírito está dentro de mim, como é que eu faço? Espírito Santo, bebe um copinho de bebe cerveja, mente. Agora cobiça. Quer dizer, quando você se apropria dessa ideia de que o Espírito Santo passa a habitar em você,
E só assim, sem isso você nada pode fazer. Jesus fala, sem mim você não pode fazer nada por mim. Olha que loucura. Sem Jesus você não pode fazer nada por Ele, nem para Ele. Aí você entende isso. Olha, eu vivia fazendo as coisas e a lei estava condenando. Quer saber? Agora eu vi de tal maneira que eu nem me preocupo mais. A lei está longe. E aí o Paulo fala sobre isso. É o seguinte, olha, o pecado reviveu e eu morri. Descobri, Paulo fala, que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produz morte. Ixi, Cícero. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? Eu falo, de maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Quer dizer, o prazer na lei de Deus, te dá forças para enfrentar o pecado. Quer dizer, você vive no prazer de servir a Deus e você não está pecando, você não vai se portar em pecar, porque você vai viver uma outra vida. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Não tem um hino assim, lindo? É isso aí, ó. Então, você tem que nascer de novo para entender. Bom, aí o Paulo, com paciência, vai dizer o seguinte para mim e para você, olha, sabemos, né, cá entre nós, sabemos que a lei é espiritual, se está na Bíblia, está espiritual. Eu, contudo, não sou. O Paulo fala, não sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, o apóstolo Paulo fala. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nossa, Cícero, o que o Paulo anda fazendo? Que ele fala que o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está tentando dizer o seguinte para você. Mesmo com 20 anos, 30 anos de cristianismo, o apóstolo Paulo está ali, ele se coloca em algumas situações que ele já se vê julgando, condenando como homem, porque ele está preso na carne. E a sociedade faz com que você tenha uma medida padrão de beleza, disso, daquilo. Então está lá, faça isso, faça aquilo, beba isso, beba aquilo, tome isso, aquilo, vai para lá, põe aqui, põe ali. E aí a sociedade vai conduzindo você vai falando, vai tanto ouvir aquilo. Quando você vê alguma coisa, você esquece, se você não ler a palavra de Deus, de que a medida, a referência é Jesus. E às vezes o Paulo ali está dizendo o seguinte, muitas vezes você se pega assim. Aconteceu alguma coisa, você está vendo? Olha lá, não falei que aquele cara ia fazer isso, que aquele já estava pecando, você já está ali julgando quando Cristo, na verdade, calma, vem cá, chama para orar, chama para conversar, é o que o Paulo está falando. Às vezes ele se pega julgando, fazendo algumas coisas, aí você fala, o Paulo está pecando, não é isso que ele está fazendo. Ele esquece que, está chegando a conta para pagar. Calma. Olha lá, o coro me ofendeu. Calma. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, às vezes eu faço o que não, eu estou fazendo o que eu não quero, quer dizer, eu estou julgando, estou fazendo aquilo outro, estou pensando errado. Opa, aí de Cristo vem, aí ele fala assim, nesse caso não sou eu. Nesse caso, não sou eu mais. Eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Às vezes está envolvido. Discutir, aí, nós mostramos aí, uma discussão que tinha no início da circuncisão. Lá vai o Paulo explicar para os caras, não, meu Deus do céu, o Abraão, ele já foi aceito como filho, que seria pai de uma grande nação, antes da circuncisão. Ali foi um combinado entre ele e Deus, conversa com Deus, porque depois, mas assim, a fé dele veio antes.
Entendeu? Não. Então, próximo capítulo. Então, assim, não é o fazer. É o seu relacionamento com Deus. É a motivação do fazer. Aí o Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, às vezes eu quero fazer o que é bom, e às vezes não consigo dar um passo. Às vezes esse corpo me prende, ele fala. Por quê? Porque vem para cá, está perto, aí você quer julgar, para lá, para cá. Eu falo, eu quero me libertar desse corpo. Eu quero ter o corpo de Cristo, depois que Cristo ressuscitou. Então, existe uma luta entre o homem carnal e o homem espiritual. Eu tenho que fazer. É o meu espírito que vai? Não. Você não é assim arrebatar, você tem que ir lá trabalhar. Você tem que trabalhar amanhã. O meu espírito vai. Vou ficar aqui dormindo. Não, você tem que ir. Mas por quê? Porque tem que sustentar. O apóstolo Paulo, para não dar despesa para as igrejas, ele fabricava tendas, barracas para vender, para amenizar a despesa, o apóstolo Paulo. Porque ele tinha que viajar, tinha que anunciar o evangelho, e às vezes ele não era bancado, e algumas igrejas sustentavam. Sempre foi assim. Bom, e aí ele fala o seguinte, 19, olha, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. E esse eu continuo fazendo. Cuidado, pessoal. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Quer dizer o seguinte, olha, você precisa vigiar. Em outra carta, ele vai falar o seguinte, ei, você que está em pé, cuidado para não cair. Ele vai tentar explicar isso depois, em outras cartas, para outra igreja, porque ficou muito confuso aqui. Então, nós precisamos pegar outras cartas, que o Paulo escreveu 13. 13 cartas foram atribuídas para ele. Nós estamos lendo a primeira agora, certo? E aí, ele vai tentar explicar melhor, traduzindo. Ei, você que está em pé, cuidado para não cair, porque eu não estou entendendo nada que você está falando. O pecado está junto com ele? É, porque o nosso corpo, a tendência da nossa alma, da nossa mente, é nos levar ao sossego, à zona de conforto, a reclamar. Eu não quero fazer agora, não está tão bom assim. E aí o Espírito Santo mostra para você um caminho, você fala, eu tenho que ir até lá, aquele fundo. Quer dizer, você já foi até, olha só como nossa mente é. Se olhou, você pensou, é longe. Quer dizer, você já foi mentalmente. Mas você tem que ir. Aí o Paulo fala, eu quero fazer, mas às vezes esse corpo aqui tem que arrastar esse corpo. Ele fala, porque eu tenho um limite. Jesus dormia, descansava, contava com esse corpo físico. Hoje já não. Bom, e o Paulo fala que existe essa luta entre ele. Aí ele fala, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Olha que lindo, ele fala, no íntimo, eu tenho prazer no que eu faço. Eu não faço porque o outro está mandando, eu não faço porque o outro está agradando o outro. Nós queremos assim, parabéns, está cantando bem, Tonhão. Aí sim. Nós queremos assim, massagear o ego às vezes, não é? Parabéns, que bela aula, que legal. Mas no fundo, é um privilégio você está na casa de Deus, lendo a palavra de Deus, cantando e meditando nas escrituras sagradas. Ele fala, no íntimo, isso é importante para você. Se você não entendeu nada até agora que o seu corpo é pecaminoso, guarde isso aí, Tenha prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Por quê? Você pode ver, você começa a falar, não cobice, não mate, não adulterarás. Se você pegar os mandamentos lá, é tudo ligado ao corpo, não tem nada assim espiritual na lei. Já que começa bem, né? Qual é o maior mandamento? Amarás a Deus de todo o coração, de todo entendimento, não é isso? Com todas as suas forças. É o espiritual. Depois fala, não terá outros deuses diante de mim. Não faça imagem de escultura que está em cima do céu, debaixo da terra, debaixo do mar. Não precisa. Deus dá suas orientações. Mas uma fotinha. É com você e ele. O seu Deus está falando, não precisaria, tá? Mas você quer? Tudo bem, eu conheço o seu coração. Então, assim, é o tratamento individual que Deus vai. É fé, é crescimento. Nós queremos a lei para condenar, tá vendo? Olha lá, fez isso, está escrito ali. Então, o Paulo está dizendo isso, que o nosso corpo vai usar a palavra para matar, para condenar. E quando as coisas vêm assim, muitas vezes o que nós fazemos? Antes de ler, o que está escrito na Bíblia? A gente não sabe, tem que pesquisar, você fala,
que estão falando? Estão falando isso. Nesse sentido. Então, ele fala o seguinte, que o nosso corpo, amigo, ele está fadado à morte. Aí ele dá um desabafo. Olha que linda essa frase. Olha que humildade. Fala sério, hein? Olha o Paulão falando. Miserável homem que eu sou. Não que eu fui. Não que eu era. Ele se considera um homem miserável. Ele quer se libertar do corpo sujeito a essa morte. Quem vai libertar? Mas ele pega e fala o seguinte, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele fala, graças a Deus por Jesus. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Quer dizer o seguinte, olha, moral da história, você que serve a Cristo, você não é crente? Entendeu? Porque você tinha que ter Jesus como referência. As pessoas vão te lembrar, viu? Quando você faz as coisas corretas, é isso aí. O cara não fala nada. Também o cara serve Jesus, né? Olha a referência dele. Não é uma coisa interessante? Quando você se propõe assim, eu sou cristão, beleza? Você declarou isso. Você não é o crente agente secreto. Ninguém sabe que você é. E aí, você chega lá, você começa a fazer coisa errada. Peraí, você não é cristão, você não é crente em Cristo? Você não vai em tal igreja? E aí já começa a condenação. Por quê? Não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer. Mais ou menos assim. Aí o Paulo fala, olha, eu tenho que vigiar e orar, para não cair em tentação. Ele vai explicar isso melhor em outra carta. Bom, e aí foi o capítulo 7. Diante disto, ele fala assim, no capítulo 8, Portanto, se você está vivendo em Cristo, se você tem essa consciência de que precisa melhorar a cada dia, que Jesus é o oleiro, que você é o vaso na mão dele, se você está ali, sendo moldada por ele, tirou uma pedrinha do eu, mexeu ali, cada pregação ele fala com você uma coisa, vai falando outra aqui, vai falando outra ali. Se você sente Cristo mexendo na sua vida, mesmo através de outras pessoas, para de falar isso, para de fazer aquilo. Mais ou menos assim. É um toque, Jesus está usando. Jesus usou um jumento para falar com o Balaão. Não pode usar seu amigo, sua amiga. Então fique esperto. Ele fala assim, portanto, se você está vivendo em Cristo, portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, para os que estão em Cristo. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, eu tenho prazer em fazer as coisas para Deus, eu nem me importo no que está escrito na lei ali. Eu nem sei, um exemplo, eu nem sei onde estão os 10 mandamentos. O cara vai falar isso. Quero nem saber por quê. Porque eu estou usando dois versículos, 2 mandamentos que Jesus deixou. Naquele monte lá ele deixou 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, resumindo, e ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume os mandamentos de Deus. Está aí. É isso aí. E o restante? Por quê? Porque a vida através do Espírito Santo é isso, novas descobertas. Eu sei que às vezes você está amarrado com alguma coisa e tal, mas, amigo, você vai se libertar disso, fica tranquilo, viu? Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado da carne. Jesus foi e é, na época, o cordeiro sacrificado pelos seus pecados. Ele levou sobre ele os nossos pecados, ou seja, ele morre com os nossos pecados e ressuscita. E é isso que ele quer. A morte dele representa o seguinte, aí, você não precisa mais fazer as coisas para agradar a sua carne. Olha para a cruz, olha para mim, eu passei, Jesus fala isso, hein? Ele tem autoridade. Eu passei por isso. Olha, eu passei e vivi, venci. Então, eu sei que é difícil para você, mas olha, eu estou com você todos os dias. Ele vai falar isso, Então,
Aproprie-se do Espírito Santo que habita em você, para te fortalecer, aí te ensinar a caminhar todos os momentos de incertezas, de tristeza. Você nunca vai estar sozinho. E aí, ó, a lei é para quem vive no pecado. Você que vive a vida em Cristo, você não precisa se preocupar com a lei, porque você não vai fazer o que está escrito lá. Olha só que lindo. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lá em Gálatas é fantástico, é um texto conhecido, mas a gente tem que estudar depois isso, hein? O Paulo vai falar as obras da carne e o fruto do Espírito. Aqui, ó, as obras da carne, a impureza, tal, mas o fruto do Espírito é o amor, temperança. E é isso, quando você tem essa consciência de que o Espírito está em você, como assim está em mim? Não tem nada de bom. Então, você começa a ler a Bíblia, e o Espírito vai fortalecendo, você vai entender que você não precisa ficar preso. Ele fala assim, olha, quem vive segundo a carne, olha só, presta atenção, hein? Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E o Espírito Santo de Deus deseja adorar a Deus continuamente. É uma coisa assim, né? Então, assim, como assim, Cícero? Está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Bom, e aí ele fala assim, a mentalidade da carne é morte. Se você viver na vida do pecado, é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Mas é porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aí você fala assim, né? Quando você começa a estudar isso na igreja, em qualquer lugar, fica um desespero, né? Um olhando para o outro, assim, que agora? E os meus pecados? Então, é rapidinho. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados e me ensina a caminhar. Eu quero aprender isso aí, ó. Eu quero saber de dons, eu quero saber de fruto, eu quero saber, me ensina. E Ele vai te ouvir, e Ele vai ensinar pessoas, vai enviar pessoas para te ensinar, tá bom? Através de louvores, através de ensino, através de uma pregação. Aí ele fala assim, entretanto, meu amado, o Paulo falando para os irmãos, hein? Vocês não estão sob o domínio da carne. Olha que lindo, você não está mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ele está falando. E se alguém não tem o Espírito de Jesus Cristo, não pertence a Cristo. Então, assim, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Mas a igreja é responsável pela vida espiritual dos membros. E ensinar, e orientar. É como na escola, Ricardinho. Vamos supor, você vai colocar seu filho para estudar numa escola. Você quer acreditar que a escola, agora através da nova BNCC, né, vai ensinar tudo que está programado para o seu filho, de acordo com as idades mentais deles. Você está confiando nisso. Só que tem uma parte que é berço, não é? Que é educação, respeito, são outros valores que estão inerentes à família. Quando o seu filho age na escola, não foi uma criancinha que morde no berçário, tal, acontece demais aqui também, né? Esse dia a gente estava comentando lá, que o Arthur tinha me mordido, não sei, a Beatriz mordeu não sei quem lá. Lembra, Milena? Milena é professorinha. E aí acontece, é ali, a criança quer se defender, quer marcar território, tem até isso entre elas. Viu? Aí, o Paulo falou o seguinte, olha, quando você começa a viver coletivamente com o corpo de Cristo, tem que ter uma regrinha ali para você ter uma referência, senão você vai achar que é mais que o outro, que é isso e aquilo. E no fundo, o apóstolo Paulo fala, nós somos simples homens. Sim, olha lindo, são simples homens. Simples homem. Ontem à tarde eu estava fazendo finalzinho da noite, estava preparando alguma coisa na escola, e aí uma aluna mandou uma mensagem, tem cheio de grupo agora, mandou uma mensagem, professor, o senhor é pastor? Está no meu celular, super legal, pega. Aí ela estava na igreja, não sabia, né?
numa igreja. Foi para uma igreja lá, você é pastor? Aí eu falei assim, olha, eu sou o diretor da escola bíblica, ponto. Sou um tipo de pastor que ensina a Bíblia. Por quê? Por que ele está perguntando? Porque eu estou aqui na igreja. Foi muito legal. Beijo, Larissa. Aí acontece. E aí eu falei assim, olha, fala para sua mamãe, eu conheço os pais, ó, você já tem um professor particular de Bíblia, hein? Já mandei o link do meu canal, professor da Bíblia para ela. Falei assim, ó, amanhã tem a pregação, tem a escola bíblica, tem a pregação à noite, eu vou levar a mensagem. Falei, que hora que vai ser? Aí eu mandei no meu celular, tá lá, ó, vai ser, mais ou menos, começa às 18h30, às 19h30, começa a mensagem, eu vou estar aqui na igreja. Ela falou assim, tá no meu celular, depois eu te mostro. Eu falei assim, é o seguinte, eu vou gravar, depois você vai dizer, tá bom, depois eu assisto. Aí eu mandei um link de Romanos, da aula passada. Então é assim, você não tem dimensão da palavra, Milena. Você não tem dimensão. Alguém está ouvindo a palavra e a palavra não volta vazia. Está lá em Isaías, nesse sentido. Então, você tem que ter prazer em fazer as coisas para Deus, tá bom? E aí o Paulo falou o seguinte, olha, amiguinho, só quem sabe é Deus. O seu relacionamento com Deus é você e com Deus. Não adianta você fazer tipo. Aí Jesus fala, pelo fruto que você conhece a árvore. Aí tem que ficar esperto nos ensinos de Jesus, tá bom? Aí o Paulo fala assim, olha só. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Quer dizer, não fica preocupado com a Bíblia. Com a Bíblia não, com a lei. Não faz. Fica com prazer. Olha lá, fica preocupado com a lei do Espírito, que é adorar a Deus. Aí ele fala, se de fato o Espírito habita em vocês. Então você precisa se apropriar disto. Se você crê em Cristo, o Espírito Santo habita em você. Você fala, mas eu não sinto nenhuma diferença. Então, nós precisamos sentar, estudar a Bíblia, porque o que está acontecendo? Se o Espírito está em você, você tem que ser uma pessoa feliz, boa. É o fruto do Espírito, tem que fluir em você. Por que não flui? Porque nós ficamos lembrando do nosso passado, do nosso pecado. Aí você olha para alguém, um exemplo, pelo amor de Deus, não é para sair da igreja, hein? Mas vamos supor que você saísse daqui e fosse uma outra cidade onde ninguém te conhece. Olha você entrando na igreja. Feliz, sorrindo, por quê? Porque a vida nova, ninguém vai ficar vasculhando seu passado, as pessoas têm dificuldade de te perdoar. É incrível, sabiam disso? Não tem dificuldade de perdoar. E Cristo fala, ei, olha para frente, eu já perdoei seus pecados. Já. Você não está me servindo? Fica feliz. Deixa que eu trabalho no coração do irmão. É assim que funciona. É Deus que purifica, é Deus que perdoa. E nós ficamos assim, mas depois que eu aceitei a Cristo, eu pequei 1, 2, 3, 4, 5. Você fica contando, e o pecado. Aí o diabo fala, é isso aí, conta mesmo, hein? Conta mesmo. E qualquer coisinha, volta para mim, o diabo fala. Você fala, não, o Espírito Santo habita em mim, ele está me ensinando que eu tenho que olhar para a cruz, eu vou passar por aquela situação amanhã, e eu tenho que agir diferente. A luz de Cristo tem que refletir em mim. E aí ele fala assim, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então você tem. Você tem o Espírito Santo de Deus. Tem que deixar fluir. E adore a Deus, feliz da vida, chega aqui, bate para lá, bate para cá, toca aqui, canta, flui. Deixa o rio de água viva fluir do seu interior. É isso que a Bíblia fala. Aí o Paulo, mas se Cristo está em vocês, olha o que ele fala no versículo 10, deixei em destaque. Se Cristo está em vocês, olha só, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Quer dizer, você não fica preocupado com a lei, porque você não vai fazer aquilo que vai te condenar. Nenhuma condenação há para quem vive em Cristo. E aí, amiguinho, você precisa matar esse velho homem que está aí. Você precisa chegar nos lugares e transmitir, poxa, quem está chegando? Agora pronto, mais uma serva. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí você chega lá vem, olha quem está chegando ali. Vai falar mal de alguém. É muito chato isso. Você chegou num lugar, mudou o assunto. Aí chegou lá o Cícero. Vai falar mal do Corinthians. Brincadeira.
Não, assim, mais ou menos assim. Não pode, onde você chegar, você tem que continuar o ambiente e subir o ambiente espiritual, as ideias. Correto? Bom, e se o Espírito, olha só, e se o Espírito Santo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. São verdades que nós precisamos nos apropriar disso. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ó, vai nessa aí, né? Que perde ou não perde? Uma vez salvo, sempre salvo? Não. Aqui. Desculpa. Se você está salvo, você vai andar como? Se você se sente com o Espírito Santo de Deus, você vai procurar agradar a Deus. Paulo está falando. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quem sabe isso? É Deus. Da sua família cuida você. Não é? Dos seus filhos cuida você? Ele sabe quem é filho dele. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma coisa louca, né? Como assim o nosso espírito testifica o nosso espírito? Olha, você é formado por uma tricotomia. Você tem carne, essa carcaça aí que às vezes, né, na pandemia agora deu uma enxadinha aí, você caminhar um pouquinho, não? Na pandemia, carne, fácil de entender, carne, legal, certo? Alma é o sentimento que está mais próximo de nós, que nos move, humanamente falando, aquelas preocupações, eu tenho que casar não, né? Já casei. Eu tenho que comprar. Você está indo por quê? Eu tenho. Quem está solteiro, estou falando. Quem está solteiro, eu tenho que casar, não é isso? Mas assim, a alma está ligado com tudo aqui, próximo de você. Menos com assuntos referentes a Deus. Que é quando Deus fez o homem, diferentemente dos animais, lá em Gênesis, Deus formou o homem com uma tricotomia, colocou no homem. Quando ele soprou, ele colocou no homem o terceiro elemento, que é o Espírito, que é um canal direto com Deus. Portanto, quando você está lendo a Bíblia, você está deslocando a sua alma das coisas naturais, visíveis, sentimentos ali, para as coisas do céu. Você está alimentando o seu espírito. E vocês não estão entendendo nada, você está viajando. Por exemplo, olha, eu já fiz esse exemplo aqui. Vou colocar aqui, isso aqui é o meu nariz, isso aqui é a minha orelha. Isso aqui são as minhas mãos, meu joelho. Peraí, isso aqui é meu joelho, minhas mãos, meu nariz, minha orelha. Quem sou eu? Isso aqui é meu. Então eu sou um ser espiritual. Formado por espírito, alma e corpo. Mas quando nosso espírito, nossa alma, né, começa a direcionar, olhar para o céu, o nosso espírito, vamos. E aí, Deus marca o encontro com você, e Ele faz você se sentir em casa. Voltei para o lar. Jesus Cristo vai fazer isso em você. Oi Pai, nos reencontramos. E nesse momento, como você ainda vai viver essa vida humana aqui por muito tempo, Deus, Ele coloca em você, no seu espírito, o Espírito Santo de Deus que habitou em Jesus Cristo. Jesus, Ele veio 100% homem, mas com o Espírito Santo de Deus nele, ele se fazia 100% Deus, para vencer a carne. E não tem jeito, você só vai vencer a carne se você entender que o Espírito Santo de Deus habita em você. É que o Paulo está falando. E o próprio Espírito, com letra maiúscula, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele vai te lembrar, ei, bora lá.
Ele vai te lembrar que você é filho, que você não pode fazer isso. Se somos filhos, então somos herdeiros. Olha só o Paulo fala, a lógica, olha a lógica. Se minha parte não é herança, eu quero. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Lindo demais, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Olha que lindo. Se é filho, eu quero a herança. E a herança, meu irmão, Apocalipse. Sabe que Apocalipse vai fazer agora mesmo? É para o céu, é viver com Cristo aqui. Eu estou numa pimbaíbas isso. Não, é outra coisa. Estou vendendo um almoço para comprar a janta e o meu Deus é o dono do ouro, da prata, de tudo. Falei, calma, é outra legal. Aí ele fala assim, o Paulo fala, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelado. Está sofrendo, meu irmão? Em Cristo? Isso é inversamente proporcional ao que você vai viver. Ele está falando. Não dá para comparar, o Paulo fala. Não dá, eu vi, Paulo fala, eu subi no texto. Tem umas cartas que ele fala assim, olha, amados, eu queria tanto morrer. O Paulo fala isso, eu queria tanto ir para Cristo, lá para a glória, mas eu vou ficar um pouco com vocês, porque eu preciso ensinar para vocês, eu quero que vocês vão comigo também. Ele pegou aquela de Jesus, a deixa de Jesus, sabe? E às vezes ensinar isso é complicado. Como assim quer morrer? Não, ele só escapou, deixa eu falar. Porque ele queria estar com o céu, com Deus. E assim, pessoal, olha só, ele fala, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, olha, se revela aí, filho. Nesse sentido, viva feliz. Onde você chegar, o ambiente tem que melhorar. Porque está chegando um filho de Deus. Eu não estou dizendo que você vai chegar lá, no meio da faculdade, peraí, pessoal, para aí, que agora nós vamos estudar sobre Jesus Cristo. Não. Você chegou. O apóstolo Paulo, ele chega a falar em uma das cartas que os irmãos queriam estar mudando de igrejas, os irmãos, pedindo cartinha de referência. Não, está mudando de igreja, não, uma cartinha de referência. Aí o apóstolo Paulo falou, filho de Deus, você é a carta escrita de carne e osso. Quer dizer assim, sirva a Deus com felicidade. Jesus está passando no meio da igreja, ele sabe tudo isso, meu amado. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança. Olha só, de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência, que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores de parto. O Paulo está filosofando que nós temos que preservar a natureza, tem que cuidar, ainda está ali. E não só isto, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, redenção do nosso corpo. Quer dizer, muitas pessoas que são filhos de Deus, assim, eu posso falar o seguinte, que, sabe, você não se manifesta, você fica sempre assim, você não expõe a opinião, sabe? E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso numa das cartas, ele fala assim, olha, quer saber? Às vezes é bom mesmo que tenha gente ruim na igreja, e fala besteira, para que os filhos de Deus se manifestem. Ele fala lá, opa, não, está errado isso aqui, hein? A Bíblia fala que não. Então, às vezes, vai entrando bobeira na igreja, ensinamento errado, e a Bíblia fala, opa, peraí. Então, Paulo fala isso, uma das cartas, nós temos que estudar. Ele fala assim, para quê? Para você parar de ficar quietinho, achando que, já sou de Cristo, então vou esperar eu morrer para ir para o céu. Não, nós temos que viver com Deus aqui na terra, esse é o desafio. Esse que é o desafio que o apóstolo Paulo está falando em Romanos, tá bom? Bom, e aí, pois nessa esperança fomos salvos. Esperança do quê? De ir para a glória mesmo. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Sabe, meu amado, não vou falar falar em línguas estranhas, é isso aqui, tá? Não tem nada a ver isto. Mas é assim, a gente nem sabe direito entender como que o Espírito Santo habita em mim. Esse poder, o mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus, habita em você. Como isso, Cícero? Porque você é um ser espiritual e Jesus quer te usar. E às vezes, naquele momento de você estar sentindo, sei lá, você foi ofendido, sofreu por ingratidão, você foi humilhado, falaram mal, calúnia, estão falando de você, você fala, meu Deus, eu quero fazer as coisas certas. Aí você vai ajoelhar, você está ali pensando, você não sabe o que falar. Mas o Espírito Santo te levou até aquele momento ali ajoelhando, sabe? E lá no seu pensamento, Deus que sabe o que você está pensando, Ele está ali intercedendo por você. Na linguagem, diretamente com Deus, com gemidos inexprimíveis. Professor, e falar em línguas? É outra aula. É outra aula isso, tá bom? Existe? Existe. Existe falar em língua, tá na Bíblia. Existe interpretação de línguas, existe dom de curar, um monte de coisa. São 9 dons lá de presente, e tem mais alguns lá, mas são 9 principais, tá bom? Meu amado, e aí foi o capítulo 8. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Quer dizer, o próprio Deus trabalhando em você todos os dias, toda hora, todo momento, para você crescer e entender que você é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em você. Deus fala que Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita em você. Mas como assim? Então, aqui é o lugar onde os templos, a igreja é o lugar onde as igrejas se reúnem. Quer dizer, você agindo como um membro do corpo de Cristo. Amém? Amados, olha, aí foi o capítulo 7 e 8 de Romanos. Meu amado, é fantástico esse livro. Esse livro traz crescimento, como todos os outros, mas é um livro que nós temos que pegar, sabe assim, degustar com calma e entender que tudo que nós estamos lendo na Bíblia vai te levar aos pés da cruz, ao arrependimento. Nós fazemos isso. Tudo que você aprende na igreja, ou tudo que você está aprendendo, tem que te levar aos pés de Jesus. Tudo. É isso, tá bom? Obrigado pela sua presença e até o próximo domingo. Nós vamos estudar capítulo 9 e 10 de Romanos. Amém? Beijo.